Que o Senhor abençoe a toda a igreja nesta manhã. Nosso coração é de gratidão, porque o Senhor se entregou por nós para que hoje pudéssemos estar na presença dEle, desfrutando de tudo aquilo que Ele é, como igreja, como aqueles que foram salvos, estão sendo preparados como vencedores para que naquele dia possamos reinar junto com Cristo. A palavra dessa semana tem como encargo principal falar sobre as características dos líderes da igreja, dos presbíteros e dos diáconos. E ao entender o que Deus estabeleceu em relação ao caráter e à função desses líderes, nós entendemos melhor o coração de Deus. E ao conhecer o coração de Deus, vemos o amor que Ele tem para conosco, a sua igreja, e também vemos o tamanho do zelo que Deus tem pela igreja. Porque o padrão que o Senhor estabelece em relação aos presbíteros e diáconos é um alto padrão. Isso mostra também a intensidade do amor que Cristo tem para conosco, porque Ele quer que a igreja seja bem cuidada e seja preparada para que ela possa ser essa noiva guerreira para cooperar com o Senhor aqui na terra. E naquele dia, quando o Senhor voltar, Cristo vai buscar a sua igreja para que ela possa estar com Cristo por toda a eternidade. Então, amados irmãos, ao ouvirmos essas palavras sobre as qualificações dos presbíteros e diáconos, vamos absorver esses princípios como algo que nós precisamos aprender. Não apenas como uma avaliação daqueles que estão servindo o Senhor, mas principalmente trazer luz para a nossa condição espiritual. No passado, vimos um princípio muito prático em relação a amor e luz. Nossa tendência, muitas vezes, é querer usar o amor para conosco, ou seja, eu amo a mim mesmo, e querer usar a luz para os outros. Aquele irmão realmente precisa ser iluminado. Onde já se viu aquela irmã fazendo aquelas coisas? Mas, nesta manhã, vamos praticar o contrário. Vamos usar o amor de Deus para com os outros, amar os irmãos, amar as pessoas, mas vamos pedir para o Senhor nos iluminar, para o Senhor nos transformar. E como os princípios que o Senhor estabelece para a liderança da igreja são princípios para todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos ter um coração de humildade, um coração de desejar cooperar com o Senhor, na edificação da sua igreja, no cuidado aos irmãos e também na evangelização de pessoas que precisam receber esse maravilhoso evangelho que nos salva e que nos transforma. Atos 20 e 28 mostra um princípio muito importante sobre os presbíteros. O contexto desse trecho de Atos 20 é que Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. E ele transmitiu muitos princípios e sentimentos daquilo que iria acontecer e também muitos princípios para nosso aprendizado. E no versículo 28, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo aqui se refere à função de supervisionar a igreja. Assim como o presbítero refere-se à pessoa, refere-se ao caráter, uma pessoa que já foi experimentada, já foi alguém trabalhado por Deus. E começa falando sobre atender por vós. Como líderes da igreja, os presbíteros precisam cuidar tanto de si mesmos quanto cuidar dos outros. E trazendo para a nossa experiência, ao servirmos a Deus, precisamos cuidar de nós mesmos para que nós possamos cuidar dos outros. Como vamos cuidar dos outros? Como vamos cuidar do rebanho de Deus se nós não estamos numa condição espiritual ou humana adequada? Por isso, irmãos, todos nós precisamos aprender a cultivar a nossa comunhão com Deus. Investir diariamente tempo na palavra, em oração.
E ao cuidar da nossa comunhão com Deus, ao cuidar da nossa vida diante de Deus, nós temos condições de cuidar também dos outros. Aqui também fala quem constituiu os bispos, quem constituiu esses líderes da igreja. O Espírito Santo constitui os bispos, ou seja, o Espírito escolhe alguns homens que recebem essa comissão para pastorear a igreja de Deus. Por isso, amados irmãos, temos que orar por nossos presbíteros, para que Deus continue guardando eles, Deus continue abençoando eles, direcionando eles, porque eles foram escolhidos pelo Espírito Santo. Talvez, humanamente falando, a gente considere, mas aquele irmão tem aquele problema, aquele outro irmão tem outro problema, mas nunca se esqueça, amados irmãos, que quem escolhe os bispos é o Espírito Santo, e precisamos honrar o Espírito Santo, honrar o Senhor e honrar os nossos presbíteros, porque Deus escolheu eles. E longe de nós termos algum coração de rebeldia ou de insubmissão relacionado à autoridade que Deus estabeleceu na igreja. E os bispos pastoreiam a igreja de Deus. Pastorear, cuidar, apacentar, dar suprimento, às vezes transmitir uma palavra de consolo, de cura. E é muito importante mencionar aqui que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é dos homens. Então, quando Deus entrega para os presbíteros, para que eles possam cuidar da igreja, a igreja é do Senhor. E o Senhor comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Aqui é um dos versículos que mostram que Deus derramou seu sangue por meio de Cristo por causa da igreja. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos comprados por um preço. E quando Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, ele escolheu alguns homens para pastorear o seu rebanho, pastorear a sua igreja. E os presbíteros são aqueles que se entregam pela igreja, se entregam pela missão que Deus deu para eles e cuidam da igreja, porque sabem que tem uma responsabilidade diante de Deus para cuidar da igreja que é de Deus. Por outro lado, tem um contraste mostrando outro tipo de pessoa que só se preocupa consigo mesmo, que são esses lobos vorazes, que está no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O lobo só se preocupa consigo mesmo, se alimentar. Não se preocupa com o rebanho. Os bispos, que são aprovados por Deus, preocupam-se com o rebanho. Pela saúde do rebanho, pela vida do rebanho, para que estejam bem alimentados, bem cuidados. E aqui o apóstolo Paulo fala de maneira muito forte: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Isso mostra o coração dos bispos relacionados ao nível de comprometimento, ao nível do sentimento que eles têm para com os irmãos. Com lágrimas, eles admoestam um a um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, o coração aqui dos bispos, dos presbíteros, é para que todos os santos possam receber essa herança espiritual, todos os santos possam ser santificados, todos os santos possam receber essa palavra da graça. Amados irmãos, oremos por nossos bispos, oremos por nossos presbíteros. O bispo é a função e o presbítero tem a ver com a pessoa, para que eles possam continuar pastoreando a igreja de Deus de acordo com o coração de Deus. E todo rebanho recebe esse benefício. Tem outro trecho muito importante que também fala sobre essa função, que é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, fala sobre os deveres dos presbíteros. Versículo 1 do capítulo 5. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós,
Aqui o apóstolo Pedro, ele também diz que ele é presbítero, assim como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Vocês acham que é fácil ser presbítero? Não é fácil, porque os presbíteros sofrem juntamente com Cristo. Eles são testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Sofrimento por causa da igreja. Sofrimento pela condição espiritual dos irmãos. Sofrimento para que cada irmão e cada irmã possam amadurecer, possam crescer. Temos passado por muitas dificuldades recentemente. Sofrimento para que os irmãos possam perseverar na fé, perseverar no amor, para que mesmo diante da circunstância, cada irmão e cada irmã possa ser encorajado por meio da palavra, cada irmão e cada irmã possam ser fortalecidos, mesmo tendo fraquezas. O Senhor capacita os presbíteros também a sofrerem juntamente com Ele. Quando olhamos para a nossa vida pessoal, passamos por muitos sofrimentos, não é verdade, irmãos? Mas os presbíteros não apenas sofrem pela sua própria situação, mas sofrem por toda a igreja. São testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Por outro lado, junto com o sofrimento, existe também a coparticipação da glória que há de ser revelada. Continuando, pastorear o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa questão de ser modelos do rebanho que Deus coloca para os presbíteros mostra que o coração de Deus é que todo rebanho tem um modelo. Então, os presbíteros são modelos do rebanho baseado no padrão que o Senhor estabelece. E aí, toda a igreja pode seguir esse modelo. A palavra em grego aqui, modelo, é a mesma palavra que nós vemos na questão de ser padrão dos fiéis. Sobre ser padrão dos fiéis. Então, na igreja, o Senhor escolheu alguns homens, alguns líderes, para ser esse modelo, para ser esse padrão. E todos nós seguimos o Senhor, mas debaixo da liderança dos presbíteros, para que todos nós possamos alcançar a maturidade, todos nós possamos ser edificados. Versículo 4 diz, ora, logo que o Supremo Pastor, Cristo é o Supremo Pastor, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Apesar de ser uma função difícil, apesar de ter muitos sofrimentos, também tem uma recompensa muito grande, que é receber a imarcessível coroa de glória. Também nós vemos características mais detalhadas em 1 Timóteo, capítulo 3, que também foi parte da leitura dessa semana, que mostra as características dos presbíteros e dos diáconos. Diz, no versículo 1 do capítulo 3, fiel é a palavra é fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui, o princípio de desejar ser um líder, desejar ser um presbítero, é positivo, porque aqui mostra um coração que quer cuidar dos interesses de Deus. Aqui não é um coração impuro de buscar-se uma posição, de buscar reconhecimento, mas aqui é almejar uma excelente obra de cuidar dos irmãos, de cuidar da condição espiritual da igreja, de se entregar por Cristo da igreja. Por isso que, direcionando essa palavra a Timóteo, Paulo diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E do versículo 2 até o versículo 7, nós vemos princípios do caráter dos presbíteros. E também nós vemos características da função de bispo enquanto estão cuidando da igreja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Isso tem a ver com a conduta. Uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens. Esposo de uma só mulher.
Esse é um princípio muito importante. Um coração puro, um coração simples, um coração que não cultiva desejos carnais, não cultiva desejos de adultério, mas ama a sua esposa dentro dos princípios que Deus estabeleceu. O nosso coração precisa ser puro, irmãos. Buscar a Deus de acordo com os princípios de Deus. Isso também envolve todo o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento conjugal. Temperante, sóbrio, modesto. Temperante quer dizer ter emoções equilibradas. Sóbrio tem a ver com uma mente com discernimento, uma mente sã. Modesto tem a ver com ter uma organização, ser uma pessoa conveniente, que não é uma pessoa caótica, que fica toda hora trazendo confusão. Hospitaleiro. Isso quer dizer aberto a receber os irmãos, disponível para cuidar dos irmãos. A casa aqui, tanto pode ser a casa física, mas também mostra portas abertas para acolher a necessidade dos irmãos. Apto para ensinar, um coração de ensinar cada irmão e cada irmã diante do que Deus tem para nós, seu plano, as verdades bíblicas que direcionam e norteiam a nossa vida. Não dado ao vinho. O vinho representa a alegria do mundo. Por que as pessoas bebem? Para ficarem alegres, para esquecerem dos problemas. Mas a verdadeira alegria vem do Espírito. A verdadeira alegria vem de Deus. Não violento, porém cordato. Gentil, suave, manso, inimigo de contendas. Ou seja, não buscando conflitos, mas ajudando a resolver conflitos. Não avarento, quer dizer, não amar o dinheiro. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, o trabalho começa dentro de casa, com a esposa, com os filhos, governando bem a própria casa. No versículo 6, fala sobre não ser neófito, ou seja, ser alguém que já tem a maturidade de vida, alguém que já tem uma experiência com o Senhor, desenvolvida. Não alguém novo na fé, que ainda está tropeçando no andar espiritual, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Aqui vem a questão do testemunho diante das pessoas, diante da sociedade, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, nós vemos as características do viver de um bispo, realmente são características elevadas. E nós vemos que Deus estabelece isso para que o rebanho possa ter um modelo que transmite também o coração de Deus, transmite o amor e o zelo do Senhor para com a sua igreja. E todos nós podemos aprender em nosso viver diário sobre esses princípios. A partir do versículo 8, nós vemos também as características dos diáconos e das diaconisas, ou seja, todos os irmãos e irmãs que servem o Senhor, que não apenas são salvos, não apenas cuidam dos seus interesses, mas que têm um coração de cuidar dos interesses de Deus. E todos nós, amados irmãos e irmãs, podemos ser incluídos no diaconato da igreja, porque todos nós podemos servir. Mas depende também da nossa disponibilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui para te servir. E não é fácil também servir o Senhor, porque somos tratados, às vezes temos que gerenciar nosso tempo para cuidar também dos interesses do Senhor, cuidar da necessidade dos irmãos, sendo que o tempo que a gente teria 100% para nós, temos que dedicar para o Senhor. Mas, irmãos, acabamos de partir o pão. E quando nós partimos o pão, nós nos lembramos do Senhor. Nos lembramos que a nossa vida não é para ser vivida para nós mesmos. A nossa vida já foi entregue ao Senhor. No dia que nós recebemos o Senhor, nos consagramos a Ele, nós também entregamos para Ele toda a nossa pessoa,
todo o nosso viver, tudo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Então, na prática, seria maravilhoso se todos nós, irmãos e irmãs, fôssemos diáconos e diaconisas, irmãos e irmãs de serviço. E aqui nós vemos princípios sobre o viver de um diácono. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, ou seja, um falar reto. O que nós falamos é o que nós praticamos, o que nós praticamos é o que nós falamos. Não inclinados a muito vinho. De novo, a questão de que a fonte da nossa alegria é o Senhor. A fonte da nossa alegria é estarmos servindo a Deus. Não cobiçosos de sorte da ganância. Ou seja, ter um coração puro de servir o Senhor porque nós amamos o Senhor. De servir ao Senhor na igreja porque nós amamos os irmãos. De servir o Senhor na pregação do Evangelho porque nós amamos as pessoas que ainda não receberam o Senhor. E não querendo apenas ter uma posição. Não querer ganhar proveito pessoal em função de nós servirmos a Deus. Isso é um teste para o nosso coração. E alguns falham nesse teste. Eles desejam esse cargo, né, o título de irmão de serviço para alcançar algum proveito pessoal. Isso não é um coração puro. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Um diácono, o irmão de serviço, conhece o mistério da fé. E aqui podemos dizer, ele conhece o mistério de Deus, que é Cristo, e conhece o mistério de Cristo, que é a igreja. É um irmão que tem uma experiência com Cristo e tem uma experiência com a igreja. E valoriza a revelação que Deus dá por meio de Cristo e valoriza a revelação que Cristo dá por meio da igreja. Amados irmãos, o nosso coração precisa ser um coração que deseja nos aprofundar na experiência com o Senhor. Que nossa fé seja uma fé profunda e não uma fé rasa, não uma fé superficial, meramente materialista. Eu creio em Deus porque Ele me dá coisas. Então, um irmão de serviço é aquele que se aprofunda no mistério da fé. E não opera baseado apenas numa troca. Isso ainda é superficial. Que todos nós possamos conhecer Cristo e a igreja profundamente com a consciência limpa. É muito importante que tratemos nossa consciência, confessando nossos pecados, expondo o que há dentro do nosso coração ao Senhor. O Senhor sabe de tudo, Ele sabe de tudo. Mas Ele deseja que nós confessemos os nossos pecados, porque às vezes nós não sabemos o que está em nosso coração. Mas quando nós buscamos o Senhor para tratar nossa consciência, o Senhor nos ilumina. E nós mantemos uma consciência limpa, porque diariamente estamos buscando a face do Senhor. E o Senhor vai nos limpando, nos purificando, nos transformando, removendo as coisas podres, as coisas impuras que estão no nosso coração. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, que passam por situações, passam por provações, mas são aprovadas nessas situações. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, ou seja, as diaconisas, as irmãs que servem o Senhor na igreja, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Não maldizentes, quer dizer, evitar ficar falando mal dos outros. Evitar aquelas fofocas improdutivas, que só geram confusão, só geram mágoas. Aqui mostra que o coração e as palavras estão sendo governadas pelo Espírito. Mesmo havendo sentimentos carnais que às vezes afloram, as diaconisas são governadas pelo Espírito. E o Senhor acaba restringindo o falar, baseado no coração de Deus. Todos têm problemas, todos têm falhas, mas as irmãs de serviço servem o Senhor de acordo com o coração de Deus. E o Senhor governa as emoções de maneira que, mesmo tendo algum problema,
elas vão falar bênção, falar palavras de vida, de encorajamento, ao invés de ficar criticando ou falando mal pelas costas. Que o Senhor abençoe grandemente as diaconisas da igreja, para que possam ter esse coração. Temperantes e fiéis em tudo. Equilibradas. São aquelas irmãs que consideram com sabedoria cada situação e são fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Mais uma vez, a questão de cuidar primeiro da nossa própria casa, da nossa própria família. A esposa cuidando do marido, o marido cuidando da esposa, os pais cuidando dos filhos. Isso também é importante para que, tanto na igreja quanto na sociedade, as pessoas possam ver que aqueles que servem a Deus têm um viver aprovado, um viver que transmite o coração de Deus. Isso quer dizer que não vamos ter problemas? Não, não quer dizer isso, irmãos. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações nos quais nós passamos por provações, dificuldades, mas o Senhor é o centro da nossa casa, o Senhor é o centro da nossa família. Quando nós cuidamos da nossa família, nós também damos um testemunho para todos que estão ao redor, para que eles possam ver Cristo por meio do nosso viver. Isso também faz parte do princípio do diaconato, né? Ajudar a conduzir outros a receberem o Senhor, a desfrutar do Senhor por meio do nosso testemunho. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa palavra realmente nos mostra o coração de Deus e o coração do Senhor para com os líderes da igreja. E de maneira mais ampla mostra o coração de Deus para todos nós, em relação ao nosso viver, relacionado ao nosso caráter, relacionado à função que Deus dá para cada um de nós na vida da igreja. Que, ao ouvir essa palavra, possamos não apenas ficar exigindo ou dizendo que os outros precisam ter um certo padrão, mas que nosso coração seja: Senhor, me conduz para que eu tenha um viver adequado ao te servir. E se eu não estou te servindo ativamente, Senhor, coloque em mim um coração, coloque em mim esse desejo, esse anelo, para que eu possa servir a ti na igreja. Isso é bênção, isso é nobre, e o Senhor quer conduzir cada um de nós para servirmos a Deus na igreja, não apenas numa função de receber alimento, não apenas numa função de receber cuidado, que é muito importante, mas todos nós, amados irmãos e irmãs, podemos também ter essa função, esse ministério de cuidar dos outros, ter esse ministério de apacentamento, ter esse ministério de alimentar os outros espiritualmente. E o Senhor está, mais uma vez, nos chamando para essa função, nos chamando para viver uma vida de serviço e uma vida de frutificação diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Que tal agora, cada um de nós, individualmente, orarmos para que o Senhor nos conceda tal viver e nos conceda tal coração. Que o Senhor abençoe a todos nessa semana e que todos nós possamos, cada dia mais, sermos transformados. Então vamos orar individualmente para que o Senhor possa mudar a nossa vida por meio dessa palavra.